O menino que desafiou um império. E se o homem que libertaria um povo inteiro tivesse nascido condenado à morte? No Egito, o choro de um bebê ecoava entre as muralhas do palácio. Era Moisés, um menino hebreu nascido em um tempo em que cada novo filho de escravos era sentenciado a morrer. Sua mãe, desesperada, o escondeu por meses, até que, sem mais forças, o colocou em um cesto e o lançou sobre o Nilo, confiando mais no Deus invisível do que nas correntes daquele rio. Enquanto as águas levavam o pequeno corpo, algo improvável aconteceu. A filha do faraó o encontrou, envolto em luz, como se o próprio destino o guardasse. Ela o criou como príncipe, sem saber que um dia ele enfrentaria o próprio trono que o alimentou. Moisés cresceu dividido entre dois mundos, o luxo do palácio e a dor do povo que gemia sob chicotes. Dentro dele nascia um conflito. Quem ele realmente era? Um egípcio por criação ou um hebreu por sangue? A história do menino salvo pelas águas estava apenas começando. E o mesmo Deus que moveu o rio começava a mover o coração daquele que libertaria uma nação inteira. O príncipe que se tornou foragido. Moisés cresceu entre colunas douradas e banquetes reais, mas o brilho do palácio nunca conseguiu apagar o eco dos gritos que vinham dos campos de trabalho. Ele via o sofrimento dos hebreus, sentia a injustiça corroendo o coração, e o sangue que pulsava em suas veias clamava por justiça. Certo dia, ao ver um soldado egípcio espancando um escravo até quase a morte, algo se rompeu dentro dele. Movido pela fúria e pela compaixão, Moisés atacou o opressor e o matou. Enterrou o corpo na areia, acreditando que ninguém o veria. Mas a verdade, como o vento do deserto, não se esconde para sempre. No dia seguinte, ao tentar apaziguar uma briga entre dois hebreus, ouviu o golpe que o derrubou. Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também, como fez com o egípcio. Essas palavras queimaram mais do que o sol do Egito. O príncipe percebeu ali que não era aceito nem como hebreu nem como egípcio. Temendo a ira do faraó, Moisés fugiu para o deserto, um lugar de silêncio, solidão e esquecimento. Deixou para trás títulos, riquezas e identidade. Mas o deserto para Deus não é o fim. É o lugar onde ele começa. Enquanto o vento soprava entre as dunas, o homem que um dia foi príncipe agora caminhava sozinho, sem saber que naquela vastidão árida, o Todo-Poderoso o estava preparando para um encontro que mudaria a história da humanidade. A sarça que queimava sem se consumir. O deserto parecia interminável. Anos se passaram, e Moisés agora era apenas um pastor, guiando rebanhos entre pedras e poeira. O homem que um dia fora príncipe tornara-se anônimo, e o som de seu nome já não ecoava em lugar algum. Mas quando Deus decide agir, até o silêncio se torna um chamado. Enquanto conduzia as ovelhas pelo Monte Horebe, algo chamou sua atenção. Um arbusto em chamas, que não se consumia. O fogo dançava sem destruir. A luz brilhava sem cessar. Moisés se aproximou intrigado, e foi então que ouviu uma voz que rasgou o véu da realidade. Moisés, Moisés! Ele respondeu tremendo, eis-me aqui. De dentro das chamas, o Deus dos seus antepassados falou. Aquele mesmo Deus que moveu o Nilo agora chamava Moisés para mover um império. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Vai, liberta o meu povo. Mas Moisés hesitou. O medo gritou mais alto que a fé. Quem sou eu para ir até o faraó? E Deus respondeu com a promessa que sustentaria gerações. Eu estarei contigo. Naquele instante, o homem quebrado entendeu que o deserto era o ensaio da sua missão. E diante da sarça ardente, Moisés encontrou o fogo que queimaria para sempre dentro dele. Se essa parte tocou algo em você, escreva nos comentários. Mesmo no deserto, Deus ainda fala comigo. Vamos ver quantos ainda ouvem a voz que fala do fogo. O homem que voltou ao lugar de onde fugiu. O deserto forjou o homem que o palácio não conseguiu moldar.
Moisés, agora com o rosto marcado pelo tempo e o coração temperado pela fé, seguia o chamado que ecoava desde a sarça ardente. Voltava ao Egito, o lugar do seu passado, da sua culpa e do seu medo. Cada passo que dava em direção ao palácio era um confronto interno. O príncipe que fugiu agora voltava como profeta. O cajado que antes servia para guiar ovelhas se tornara símbolo de autoridade divina. Não era mais o homem que confiava em sua força, era o homem que carregava a voz de Deus. Ao chegar diante do faraó, o mesmo ar que um dia lhe dera abrigo agora parecia pesado. O trono, as colunas douradas, os olhares altivos, tudo era igual, exceto ele. Moisés levantou o cajado e proclamou: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso do rei. O faraó não via um profeta, via um velho pastor desafiando um império, e assim começou a guerra entre a arrogância humana e o poder do Deus vivo. A partir daquele momento, o Egito seria abalado por sinais que nenhum homem poderia ignorar. Moisés não sabia como, mas sabia quem o havia enviado, e isso bastava. O libertador havia retornado, mas antes da liberdade viria o confronto. Quando o poder enfrenta o sagrado. O palácio que um dia acolheu Moisés agora se tornara campo de batalha espiritual. O faraó, sentado em seu trono dourado, olhava com desprezo para aquele homem de roupas simples e olhar firme. Ele não sabia, mas diante dele não estava apenas Moisés. Estava o próprio Deus por meio de um servo obediente. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Essas palavras ecoaram como trovão, mas o coração do faraó se endureceu e o Egito sentiu o peso da desobediência. As águas se tornaram sangue, o ar se encheu de pragas e até o sol, orgulho dos deuses egípcios, se apagou em trevas. Moisés via o sofrimento aumentar e mesmo sendo instrumento de Deus, o peso da missão o consumia. Cada recusa do faraó era um golpe em sua alma. Ele não queria destruir, queria libertar. Mas às vezes a libertação precisa nascer da dor. O povo hebreu, confuso e assustado, começava a ver naquele homem um sinal. O Deus que parecia distante agora agia com mão forte e voz firme. Enquanto o Egito se dobrava sob os juízos divinos, o faraó resistia como pedra diante do vento. E Moisés compreendia que o maior inimigo não era o rei, era o orgulho humano diante da vontade de Deus. O confronto entre o poder terreno e o sagrado estava apenas começando. A noite que mudou o destino de um povo. O Egito estava mergulhado em silêncio. A 10ª praga se aproximava, e com ela, o juízo final de Deus sobre um império que ousou desafiar o Criador. Moisés caminhava entre o povo hebreu com o rosto grave e o coração pesado. As instruções eram claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. O sangue, sinal de aliança e proteção. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas onde houvesse sangue, haveria vida. Enquanto as estrelas observavam do alto, uma tensão invisível pairava sobre a terra. Gritos começaram a surgir nas casas egípcias. A morte havia passado, mas entre os hebreus reinava um silêncio reverente. A promessa estava sendo cumprida. Quando o amanhecer rasgou o céu, um mensageiro correu do palácio. O faraó finalmente cedeu. Levem seu povo e adorem o seu Deus. E assim, após séculos de escravidão, a multidão hebreia saiu do Egito guiada por Moisés. O homem que um dia fugira, agora liderava. A cada passo, lágrimas e cânticos se misturavam. O vento do deserto soprava liberdade e o passado ficava para trás. Mas o deserto ainda os esperava e com ele novas provas. Se essa parte tocou seu coração, comente: o sangue me protege e a fé me guia. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas lembrem que Deus ainda liberta. O dia em que o mar se abriu. O vento cortava o deserto enquanto o povo caminhava apressado, olhando para trás a cada som distante. O faraó
havia mudado de ideia. Seu exército, cavalos, carros e lanças, avançava como uma tempestade de fúria. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o poder do Egito. O povo clamava, tomado pelo desespero. Moisés, nos tiraste do Egito para morrermos aqui. O líder olhou ao redor. Não havia saída. Mas dentro dele, a voz que um dia falou na sarça ainda ardia. Ele ergueu o cajado e o vento começou a rugir com força sobrenatural. O mar, obedecendo à ordem do Criador, começou a se dividir. As águas se ergueram como muros e o chão seco se abriu diante deles. A multidão atravessou entre paredes líquidas, guiada por tochas e fé. O impossível se tornara caminho. Quando o último hebreu pisou em terra firme, Moisés abaixou o cajado e as águas ruíram sobre os carros e cavaleiros egípcios. O rugido do mar silenciou o poder humano e exaltou o divino. Naquela noite, sob o céu estrelado, o povo celebrou a liberdade. E Moisés, olhando o horizonte, compreendeu: a fé não é ausência de medo, é confiança em meio ao impossível. O Deus que abriu o mar agora guiava seu povo pelo deserto. O mesmo vento que separou as águas soprava sobre uma nova jornada. O deserto também fala. O mar havia se fechado, o Egito era passado, mas a escravidão ainda vivia no coração do povo. O deserto, vasto e silencioso, agora seria um novo campo de batalha. Não contra faraós, mas contra o medo, a fome e a incredulidade. Moisés caminhava à frente, guiado por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Cada passo era sustentado pela fé. Mas o povo murmurava: onde está a água? Onde está o pão? Onde está o Deus que nos prometeu liberdade? O líder sentia o peso de milhares de vozes clamando contra ele. Às vezes, até ele duvidava. O deserto não apenas seca a terra, ele testa o coração. E então, quando a sede parecia insuportável, Deus mandou água jorrar da rocha. Quando a fome chegou, o maná desceu do céu como neve dourada. Era como se o Criador dissesse: não libertei vocês para abandoná-los. Moisés compreendia cada vez mais que liderar não era apenas conduzir corpos, era guiar almas cansadas, ensinar a confiar mesmo quando o caminho parecia sem fim. Na solidão das noites do deserto, ele olhava para o fogo que ardia sobre o acampamento e lembrava da sarça. O mesmo fogo ainda queimava, não para destruir, mas para purificar. A travessia estava longe do fim, mas a presença de Deus continuava entre eles, moldando um povo e forjando um líder. O encontro no fogo do Sinai. O Monte Sinai erguia-se diante de Moisés como uma montanha viva. Raios cortavam o céu, trovões ecoavam como vozes antigas, e o povo assustado permanecia à distância. Somente Moisés ousou subir. Ele não subia apenas uma montanha, subia em direção ao próprio Criador. Cada passo era um mistério. Cada pedra ardia como se tocada por o fogo eterno. E no topo, envolto por nuvens e relâmpagos, o homem que havia enfrentado Faraós agora tremia diante da presença divina. A voz de Deus não soava como um trovão, soava como verdade absoluta. Deus escreveu com seu próprio dedo as palavras que moldariam toda a humanidade. Os mandamentos, leis que não eram apenas regras, mas espelhos da alma humana. Moisés recebia não apenas tábuas de pedra, recebia o coração de uma aliança. Durante 40 dias e 40 noites, o profeta foi consumido pela glória, pela luz e pela revelação. Quando desceu, seu rosto brilhava. O povo não conseguia olhar diretamente para ele. Não era mais apenas o líder, era o mensageiro entre Deus e os homens. Mas ao ver o bezerro de ouro e a idolatria do povo, Moisés entendeu: a fé é frágil e o coração humano facilmente se curva diante do que brilha, mas não ilumina. Com lágrimas e ira, ele quebrou as tábuas, como quem sente o peso da traição. E mesmo assim, voltou a subir, porque o amor de Deus era maior que o erro humano. O Sinai queimava, e ali nascia a lei, a fé e a esperança.
o último olhar de Moisés. O deserto agora estava em silêncio. O vento trazia consigo lembranças de batalhas, de milagres, de promessas e de lágrimas. Moisés, já velho, caminhava lentamente até o topo do Monte Nebo. Lá do alto, seus olhos veriam algo que suas mãos jamais tocariam: a terra prometida. Deus havia permitido que ele a visse, mas não a pisasse. E mesmo assim, Moisés não reclamou. Seus olhos marejados refletiam não tristeza, mas gratidão. Ele entendia que a missão era maior do que o homem e que nem todos os chamados são feitos para terminar na glória visível. Diante dele, o sol se punha sobre Canaã. O povo que antes fora escravo agora caminhava livre, guiado por Josué. E o homem que começou como um fugitivo no Egito partia como uma lenda. Cada lembrança, o mar se abrindo, o maná caindo, a rocha jorrando água, era o testemunho de que Deus esteve presente em cada passo. Com um último olhar para o horizonte, Moisés sorriu. Sua vida havia sido prova de que a fé não é sobre chegar, mas sobre confiar mesmo quando não se chega. Ali, no silêncio sagrado, Deus o chamou pelo nome, e o profeta descansou. O deserto o envolveu, e o céu o recebeu. Nenhum homem soube onde foi sepultado, porque sua história não terminou na terra. Ela continuou na eternidade. Moisés não viu a terra prometida, mas guiou toda uma geração até ela. E isso foi o suficiente para se tornar imortal.